senhoras e senhores, estamos em Brasília, Brasília Capital, com esse belo plano de fundo que conecta totalmente com a nossa aula. Mas antes de seguir alguns conceitos fundamentais. Então, primeiro, quando eu falo em Estado, estou falando do governo que organiza o povo em um território. O que é um território? Espaço delimitado por e a partir das relações de poder. E o que é poder? Fazer valer seus interesses sobre os dos demais. E ainda o governo, como um tópico ali abordado quando eu falei sobre o Estado. Governar é o que? Exercer poder, desde que esse poder seja concedido pelo quem? Pelo povo, como diz o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, todo o poder emana do povo. Bom, mas se a gente fizer uma linha histórica, será que sempre funcionou dessa maneira? Mais ainda, quando eu penso nas 4 estruturas que estão correlacionadas diretamente à organização do Estado que conhecemos hoje, será que a gente sempre viu esse caminho? A verdade é que não. Quando a gente pensa no Estado moderno, liberal, Estado de direito, Estado democrático de direito, nem sempre essa conjuntura esteve alinhada como conhecemos hoje. Então vamos a alguns tópicos. Bem-vindo ao Professor Henrique Academy, a sua casa de alta performance, desenvolvimento, geografia sem dúvidas, dicas e técnicas para estudos e let's go, vamos nessa! Vamos lá então fazer a aula acontecer, só que agora com um pouquinho no modo slow, um pouquinho mais calmo, porque no começo a gente faz bem rápido para chamar atenção, para fazer a aula ficar mais dinâmica. É o seguinte, eu falei no início que o Estado está relacionado ao quê? Organizar o povo em um território. Para fazer isso ele precisa de uma estrutura com ordenamento através de leis, ele precisa direcionar isso de forma efetiva para que tudo flua de forma harmoniosa, legal? E você sabe que o Estado vai passar por algumas evoluções. E aí foram aquelas que eu citei lá atrás, que agora a gente vai esmiuçar. Então, o Estado moderno, qual o contexto aqui? Bom, isso se dá após a chamada crise feudal, a gente está no século XIV. É interessante observar essas datas, porque muitos eventos que estão se desenrolando, eles vão ser um background, um pano de fundo para outros que vão se desenrolar mais à frente. Então perceba que o cenário era totalmente distante daquilo que a gente vive hoje. Se hoje muitas das leis, ou as leis, ou a estrutura legal que rege o país, ela está voltada para atender os anseios e necessidades dos indivíduos, apesar dos seus pesares, a gente está no Brasil, você sabe muito bem como isso funciona. Nesse período o cenário era muito mais hostil, principalmente porque ele orbitava em torno de 3 grupos que eram a linha de frente. Quem eram eles? Estamos falando dos burgueses, nobres e também os reis. Perceba que havia uma simetria nas suas relações porque ambos buscavam seus privilégios. Então, os nobres queriam manter todo aquele conforto e regalias existentes. Os reis poderiam, através da expansão e organização dos territórios, favorecer os nobres. Afinal de contas, com um território unificado, eles poderiam expandir seus mercados. Os nobres não, os burgueses. E os burgueses, nesse caso, eles detinham os recursos, favorecia bastante. Bom, esse cenário, ele era organizado através de quê? De uma força policial, através de um cerceamento para com aquela população. Um cenário totalmente distinto do que a gente vai ver, onde? Já no modelo liberal, onde você já tem no século XVIII, a Revolução Industrial está ganhando força, pelo iluminismo também, que você vê novas nuances se desenhando, onde o indivíduo vai ganhar mais destaque aqui, e claro, destaque também para John Locke, que ele vai pontuar algo curioso a ser observado. Ele pontua aqui: o indivíduo ele nasce com direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, ou seja, coisas que a gente conhece hoje com muita clareza na nossa realidade. E que o Estado não deveria intervir nessas coisas. Não obstante, no entanto, alguns desses direitos ele poderia abrir mão deles, e aí sim haveria uma espécie de pacto social para que, consequentemente, o Estado viesse a organizar, gerenciar todas essas outras ações que a gente bem conhece. Então, pontos de destaque para a gente aqui, que aí conecta também com abordagens de Adam Smith. A gente está falando de quê? Da propriedade privada, uma dinâmica econômica que se autorregula e você tira a mão e a força do Estado e, repito, algo centralizado no indivíduo, nas suas liberdades. Então perceba que o cenário começa a se tornar mais favorável. Mas lembre-se também que outros debates merecem muito destaque quando o assunto é a Revolução Industrial, o período da Revolução Industrial, porque afinal de contas a vida do trabalhador, enfim, outras várias mazelas existiam. Mas isso é claro no plano micro. Eu me refiro aqui ao plano macro, como o Estado gerenciando ou organizando esse povo em um território dentro de um arcabouço de leis, estrutura, organização e por aí vai. E aí a gente sai
Vamos lá, Estado moderno, Estado liberal, a gente chega no Estado democrático. Perfeito? Se, ou melhor, no Estado de Direito, perdão, se aquela estrutura ela já estava ganhando força, a estrutura anterior, estamos já no século XX, onde a ênfase nas massas vai ser muito maior. Exatamente, você está agora criando mecanismos para dar mais espaço para o indivíduo operar e opinar nesse sistema robusto que é o sistema do Estado. Então, o grande ponto de destaque aqui é o que? Assegurar a vontade popular. E, sem dúvidas, merece destaque Revolução Francesa e Revolução Americana. Bom, a pergunta então é, como fazer com que isso aconteça de fato? Aí entra em cena o judiciário e aqui a gente já pode começar a ver um cenário de quê? De separação dos poderes, onde o judiciário iria o quê? Ser um agente para assegurar a lei e combater os excessos do Estado. Perceba a importância disso, porque a gente tira a força de um grupo maior, ou desse indivíduo chamado Estado, e agora começa a criar mecanismos para quê? Para fiscalizar, para organizar, para tomar ações que não venham a centralizar esse poder, como já aconteceu em outras ocasiões. Então, esse é um ponto de destaque. E aí, isso já conecta o quê? Com o que está por vir, que é o Estado democrático de direito, povo na linha de frente. A gente está falando de eleições recorrentes, um mecanismo que venha favorecer o quê? O não autoritarismo no processo. Aqui o poder do Estado está limitado pelo direito de seus cidadãos, tanto governantes quanto governados, eles podem sofrer com o rigor daquela estrutura da lei de um regimento nacional e, claro, a sua Constituição. Diga-se de passagem, essa Constituição deve ser elaborada com a vontade popular. Então percebam que essa série de elementos estão envolvidas com essa organização que a gente conhece hoje como Estado, que envolve uma série de elementos e que, claro, esse plano de fundo do Congresso Nacional tem tudo a ver com o quê? Com a estrutura tripartite que a gente exerce e vive no nosso dia a dia, onde você tem o quê? O Legislativo, o Judiciário e o Executivo em toda essa estrutura, cada um com suas casas específicas, desde o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e, claro, naturalmente, o Congresso Nacional ao seu fundo aí. Perceba que, claro, a gente tem que analisar isso com muita sensibilidade. Por quê? Porque essa estrutura ela parte de um pressuposto democrático. Mas será que de fato a gente vive uma democracia ou uma demagogia? Sendo demagogia aquilo que a gente só fala para convencer, para chamar atenção, para ser um discurso belo, para que haja eloquência retórica, onde de fato a gente não consegue ver isso na prática de forma efetiva. Então percebe que todos esses elementos aí, eles vão se conectar e merecem destaque pra gente. E aí entra um ponto de muito destaque, onde cada um de nós como indivíduos, partindo desse pressuposto que tem uma garantia constitucional, a gente tem que fazer uma autoavaliação e perguntar onde eu como indivíduo de fato estou exercendo meu papel em cobrar, criticar, tomar a decisão certa, seja na hora da eleição, ou seja também como indivíduo, onde eu tenho um ornamento de leis que está na estrutura do Estado, que ele usa para a gente, para organizar, para governar de fato, e a gente não usa isso. Se todo o poder emana do povo, quanto por cento a gente está usando desse poder nas nossas decisões, ações e contextos diários? Pensa nisso, valeu!